E aí, então, eu escolhi, né? Eu falei, bom, então agora chegou a hora que eu preciso ir estudar, né? Não tem mais condições, apesar de eu ir também em um centro onde a gente fazia parte, que foi uma fase muito boa para mim com o grupo de jovens. E a gente tinha... Então, a gente ia assistir os trabalhos, a gente já fazia evangelização... E a gente trabalhava de domingo dentro de uma comunidade que antigamente a gente chamava de favela, aqui em Guarulhos, inclusive, em Itapejica. Então, a dirigente desse centro espírita de São Paulo cuidava e ela tinha, assim, ajuda. Nós chegamos a comprar determinados terrenos e construímos um centro comunitário dentro dessa comunidade que a gente chamava de favela, né? E lá, então, a gente colocou dentistas, a gente tinha o pessoal do grupo de jovens que ia trabalhar com as crianças, então tinha a parte também de levar, assim, a evangelização infantil mesmo. Eles também conseguiam, inclusive, essa dirigente, que ela chamava Dona Terezinha, ela conseguia... recursos com a prefeitura, inclusive, então era dado alimentação. Eles chegaram no auge, a gente fala dos trabalhos ali, inclusive recrutar pessoas para trabalhar com carteira assinada da própria comunidade e trabalhava dentro desse centro comunitário, assim, na cozinha, para trabalhar com as crianças e com os jovens, né? Então, nessa fase, para mim, foi assim, uma boa experiência. E foi quando exatamente eu comecei a manifestar realmente a minha mediunidade. Comecei a trabalhar com ela. Tá, que legal. Diante desse quadro todo, né, de despertar, Sim. né, você falou uma coisa aqui que eu lembrei. Hoje é mais difícil você encontrar, mas você nem imagina isso. Mas essas senhoras que tinham essa capacidade, essa mediunidade, né? Geralmente elas atendiam em casa, né? Exatamente. Era na casa mesmo, na casa ali que ela morava. E elas faziam um trabalho de formiguinha, porque era ali na rua, era naquele bairro. E as pessoas iam e ela fazia ali... Geralmente elas faziam uma oração, faziam um benzimento... Exato. Algumas tinham até alguma incorporação, Exato. né? E depois isso foi virando casas espíritas, centros de umbanda, de candomblé, mas que tiveram uma origem naquelas abnegadas senhores, eram mais mulheres, assim. Exatamente. Eu tenho essa impressão de que eram mais mulheres. E dali surgiram casas que hoje são grandes casas, né? Que trabalham aí com um número muito grande de pessoas. Então, você me fez lembrar essa realidade que a gente vai esquecendo, né? E legal, assim, a sua trajetória ela é muito interessante. E como vai permeando a caridade, né? A vontade de estudar, de crescer, de evoluir, mas sempre buscando algo, né? Sim. E por que você, diante de toda essa busca, né? Por que a escolha da doutrina espírita? Porque, assim, você se identifica, né? Então, uma fé raciocinada, uma coisa mais, talvez, razão. Talvez remete um pouco lá às ciências sociais, né? Mas como que foi isso para você, né? Como que você aportou dentro dessa busca? Então, nessa jornada, né, toda de ir buscar em vários centros espíritas, em várias linhas religiosas e tudo, tinha um sofrimento interno. Porque eu olhava para determinadas coisas e aquilo não fazia sentido para mim. Então, respeitando todas as religiões, né? Porque para mim, a religião, ela responde à sua busca interna. Sim. Aquilo que você busca para a sua vida, o que você tem de consciência. Então, se X, né, religião responde para você, é ali que você tem que ficar. Não tem, para mim, não há diferença nenhuma. Mas eu olhava para determinadas coisas que aconteciam em determinados locais e aquilo, para mim, não tinha o menor sentido, né? Em alguns ritos. Então, não tinha sentido. Eu falava, meu Deus... E eu,
Passei por isso, inclusive, porque eu, às vezes, chegava passando mal nesses centros. Assim, era assessorada energeticamente, né? Recebia um passe, me sentia bem. Aí diziam para mim, então você tem que frequentar aqui. Eu saía porta fora e eu dizia para minha mãe, eu não quero voltar aqui de jeito nenhum. Mas não porque eu não quero voltar aqui para os trabalhos espirituais. Não, eu não quero me afiliar a essa denominação, porque aquilo realmente não fazia sentido para mim. Então, quando nesse centro, né, da Dona Terezinha, que era também um centro da doutrina espírita, era onde eu me sentia melhor. Então, eu falei, bom, apesar de lá a gente ter alguns... de fazer o evangelho, mas assim, a gente não tinha um estudo profundo. E aí foi quando eu recebi o convite para ir para as Casas André Luiz estudar, realmente. Aí, então, eu fui estudar, fazer o curso, né, da doutrina mesmo. E aí, aquilo realmente começou a fazer sentido para mim. E eu vivi, inclusive, porque foi a essa época, mais ou menos, que eu entrei para Ciências Sociais, né? Porque tinha um lado revolucionário dentro de mim. E que eu achava que, através das Ciências Sociais, inclusive, eu ia mudar o mundo. Porque eu estava vindo dessa experiência de dentro da comunidade, de dentro da favela. Sim. Então, eu vivia aquilo. A gente, né, arrecadava alimentos. A gente saía batendo de porta em porta para arrecadar alimento, fazer cesta básica para Natal. E eu falava, gente, para mim não tem sentido, né? Essas pessoas passando tantas necessidades. Então, eu achava que nas Ciências Sociais, e queria, inclusive, na época, entrar para a política, porque eu achava que eu ia conseguir grandes coisas. E fui estudar na PUC, muito mais revolucionária ainda nessas Ciências Sociais. Mas, olha, eu vou te falar, foi uma das fases mais angustiantes para mim, porque aí chegava lá e dizia assim, né? Deus não existe. Né? Ou tudo isso é um processo assim, assado. E eu falava, gente, não é possível. O meu coração não diz isso. Então, inclusive, a minha mãe, na época, né, estava muito preocupada, porque ela dizia... Meu Deus, né? Minha filha está se perdendo. Centro acadêmico deles lá. Era forte. Era pesado. Era forte, é verdade. Não sei que ano que foi, mas pesado. Eu me formei lá em 90. E foi uma época ainda que o Tuca estava voltando. Eu gostava de teatro, eu fazia parte do teatro. Democratização lá, né? Exatamente. Começa ainda. Caramba, hein? Foi uma fase complexa. Exatamente. Complexa. Então, para mim, foi assim uma briga interna grande. Mas eu falo, bom, o meu lado, assim, espiritual falou realmente muito mais alto. Eu, inclusive, né, naquela época, eu não falava muito sobre isso com eles, porque eu sentia uma discriminação, inclusive, né? Ainda mais nas áreas de antropologia e tudo. Então, tem sempre uma resposta para aquilo. Mas eu falava, quem está sentindo sou eu, né? Quem tem as percepções sou eu. Quem sente os ambientes e tudo mais sou eu. Então, vamos ficar por aqui. Bom, eu terminei. Cheguei a até me filiar uma época, mas... não via depois mais sentido. Eu dizia, bom, não vai ser esse o caminho que eu vou conseguir fazer as mudanças que eu imagino dentro da sociedade.